Bom, então vamos começar. Vou passar a agenda com vocês aqui. Acho que a primeira coisa que eu queria colocar, além de dar, claro, boa tarde para todo mundo, o título desse webinar, ele é uma grande provocação, né? Nesse tempo de pandemia, a gente pensa em vários assuntos, mas a gente não costuma focar tanto na corrupção, ou isso costuma passar desapercebido, e muitas vezes é visto como um assunto polêmico e, como que a gente trata esse assunto? Então, o primeiro ponto é o título, né? Riscos para o setor de saúde e contratações públicas. Acho que esses são dois pontos que a gente tem que prestar atenção, mas essa é uma provocação, porque eu acho que muito mais do que esses dois pontos, tem muitos outros que a gente pode considerar, e a gente está aqui também no finalzinho para ouvir vocês e entender o que faz sentido, o que num guia de boas práticas e de recomendações deveria estar incluído, focando especificamente o setor privado, né, que é o coração do Pacto Global. Então, passando aqui com vocês a nossa agenda, agora eu estou fazendo essas boas-vindas, vou contar para vocês um pouquinho do Pacto Global e da Plataforma de Ação contra a Corrupção, que é aquela que eu lido mais de pertinho. E oi, estou vendo aqui o pessoal no chat. Se vocês puderem, por favor, também colocar o nome e a organização de vocês no chat, só para a gente depois também manter o controle e poder colocar, desculpa, pessoal, enviar o material para vocês. Então, eu sou a Ana, da Rede Brasil do Pacto Global. Vou fazer essa apresentação, depois a gente vai ter a apresentação do Eduardo Pazinato, ele vai fazer uma introdução para a gente do UNODC e começar essa discussão sobre quais os riscos de corrupção que um cenário de pandemia traz. Depois eu também vou falar um pouquinho sobre isso e no final a gente faz um debate e um encerramento. E eu já peço vocês para ficarem sempre com isso na cabeça, né? Quais outras provocações que a gente pode fazer, quais os outros temas que a gente pode abordar. Então, sem mais demoras, vou contar para vocês, para quem não nos conhece, até porque esse é um webinar aberto para toda a rede, quem que é o Pacto Global, né? O Pacto Global ele foi lançado em 2000 pelo secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, com esse chamado para as empresas alinharem suas estratégias e princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção. Então, são 4 áreas estratégicas que as empresas têm que se comprometer a desenvolver. Hoje já são quase 13 mil membros em mais de 160 países e especificamente a Rede Brasil, ela foi criada em 2003. Hoje nós já temos mais de 870 integrantes, né? Já somos quase 900 integrantes, o que nos torna a 3ª maior rede do mundo. A gente é bem orgulhoso disso, estamos aí rumo ao 1º lugar, contamos com vocês para isso. Mas só para vocês entenderem o nosso tamanho e com quantas pessoas que a gente fala, né? Hoje a gente opera via o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Continuando, como eu falava, o pacto ele é baseado em 4 áreas que estão divididas em 10 princípios. E nós estamos aqui na Plataforma de Ação contra a Corrupção, bem focados no 10º, que é aquele de combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno. E hoje, né, os 10 princípios são o coração do Pacto Global, mas as Nações Unidas, de uma forma geral, defende a Agenda 2030. Né? Em 2015, os 193 países membros, eles assinaram essa agenda e se comprometeram com a promoção de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quem está na ação contra a corrupção junto com a gente, no grupo de trabalho, conhece bastante o ODS 16, ou pelo menos eu falo bastante sobre ele, mas essa é uma agenda integrada, né? A gente sempre entende que você também promover a redução das desigualdades, combater a mudança do clima, promover a igualdade de gênero, educação, saúde, bem-estar, isso é uma agenda integrada, né? Ela é indivisível. A gente vai falar muito aqui sobre o objetivo 16, de promoção de paz, justiça e instituições eficazes, mas exatamente no contexto de pandemia, a gente tem que entender que não dá para deixar ninguém para trás. E aí, o Pacto Global e a Rede Brasil, a gente entrega para os nossos participantes, a gente discute melhores práticas, benchmarking, visibilidade,
promoção de ferramentas e soluções, engajamento com stakeholders e parcerias. No final, eu vou falar para vocês quais as ações que o Pacto Global, a Rede Brasil, tem desenvolvido em relação especificamente à pandemia e à Covid-2019. E a promoção de capacitação e compartilhamento de conhecimento, que é um pouco do que a gente está promovendo aqui hoje também. Então, também contando para vocês quem é a Ação contra a Corrupção, né? Nós dizemos que somos hoje uma plataforma de ação contra a corrupção, é o nome do nosso GT agora também, para os participantes do GT conhecerem também um pouquinho. A gente promove especificamente o 10º princípio, que eu estava contando deles para vocês agora mesmo, né? As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, e também o ODS 16. Para quem não conhece, o ODS 16, o que ele quer é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Isso é bem importante de dizer, porque isso diz respeito não só ao setor público, mas também ao setor privado. Na nossa plataforma de ação, a gente atua de diferentes formas, mas basicamente a gente tem uma atuação muito forte em ações coletivas de combate à corrupção. Vocês vão ver que a gente tem 2 projetos de ação coletiva anticorrupção, estamos indo para um 3º. Nós atuamos na disseminação de conhecimento, boas práticas e capacitação. A gente tem um treinamento de avaliação de risco de corrupção, parcerias e articulação com agências da ONU, setor privado e setor público. Como eu disse, a gente está aqui hoje falando junto com outra Organização das Nações Unidas, e também desenvolver soluções anticorrupção, inclusive estratégias de compliance, gestão de risco, governança e transparência. A gente tem bastante orgulho que em 2017 o GT foi uma das 23 organizações do Brasil reconhecidas com o selo Pró-Íntegro da ENCLA. Todo o grupo de trabalho e plataforma de ação no Pacto, ele tem uma coordenação por parte de uma empresa. Hoje a nossa coordenadora é a Ana Carracedo, da Votorantim, e eu, como dizia, sou o ponto focal anticorrupção. Aqui é só para mostrar para vocês os nossos projetos até 2019. 2 ações coletivas, uma de engenharia e construção, outra de limpeza urbana. As 2 a gente toca em parceria com o Instituto Ethos. Um treinamento de avaliação de riscos de corrupção, a gente já fez uma rodada esse ano no Rio de Janeiro. Toda uma parte de gestão, levantando eventos e índice de notícias relevantes e parcerias. Cada vez mais, e não só com a pandemia, mas acho que isso ressalta também a importância da gente construir parcerias e é só junto que a gente caminha. Esse aqui é o nosso planejamento da plataforma de ação agora para 2020. Vocês vão ver que tem algumas coisas aqui que já caíram um pouco, mas como a participação em eventos nacionais e internacionais, mas nós mantemos os treinamentos, ou pelo menos estamos reagendando para o 2º semestre. Participamos de plataformas e projetos do Pacto Global de Nova York, como o workshop regional sobre uma plataforma de ação específica para o ODS 16, um projeto de 4 anos do Pacto Global sobre ações coletivas anticorrupção, que vai começar dentro em breve. Aqui são as datas das nossas reuniões, vocês podem ver que a gente tem reunião semana que vem, então para quem é do GT já fica aí agendado. Ações coletivas, nós atuamos em 2 setores, como eu falei, estamos partindo para o 3º. Um CEO Roundtable em anticorrupção e direitos humanos, como vocês vão ver na apresentação que eu vou fazer depois. É muito importante a gente ter esse olhar ampliado e essa abordagem com múltiplos olhares, né? Pensar a corrupção não só em termos de corrupção, mas como que isso impacta em outras agendas, como direitos humanos. Um projeto sobre cultura de integridade e sempre promovendo publicações também. Esse ano tem publicação sobre óleo e gás e a tradução do guia Fighting Corruption in the Supply Chain, que já está traduzido, inclusive. Nesses meus últimos 5 minutinhos de fala, eu só queria iniciar vocês um pouco na agenda anticorrupção das Nações Unidas, né? Para quem não conhece, existe uma convenção das Nações Unidas contra a corrupção, né? E ela convida a proibir, no mínimo, as seguintes atividades. E eu acho que é importante dizer no mínimo, e é importante a gente ressaltar também como ponto da gente começar aqui, corrupção vai muito além de pagamento de propina e suborno, né? A gente sempre fala isso, mas é sempre bom começar com esse ponto. Então, a Convenção convida a proibir suborno de autoridades públicas, sim, mas também obstrução de justiça, abuso do cargo, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, fraude, enriquecimento ilícito e outros assuntos que ela também traz, como, por exemplo, como que o país consegue
recursos de volta de corrupção. Né? É importante ressaltar que ela é o único instrumento anticorrupção global e legalmente vinculativo. Ela é o instrumento jurídico por trás do 10º princípio, que é o que a gente promove no grupo de trabalho, e ela convida as empresas também a adotarem ou revisarem suas políticas e práticas anticorrupção. Então, ela não é uma convenção isolada só para você pensar no setor público. Ela traz, sim, provocações importantes para o setor privado pensar. E como eu dizia, a definição que a gente traz, ela é bastante ampla de corrupção, né? A gente entende ela como esse uso indevido do poder confiado para obtenção de ganhos privados. E eu acho que a gente está aqui hoje, a provocação desse webinar, né? Fomos provocados e agora estou provocando vocês também, como que a gente pensa nos riscos de corrupção no cenário que a gente está atualmente. Aqui, esse é um slide, na verdade, do Pacto Global para a gente pensar no impacto econômico da corrupção, né? Ela causa uma perda aí estimada de 3 trilhões, né? Se ela fosse uma indústria, ela valeria em torno de, ela movimentaria em torno de 3 trilhões de dólares, né? Ela adiciona 25% em custos de compras, né? Ela é um valor estimado de que ela custe 5% do PIB global. 5% do PIB global seria perdido por causa de corrupção, né? O Banco Mundial já barrou e sancionou mais de 700 firmas e indivíduos por causa de corrupção. E para além disso, para além de todo esse valor econômico, financeiro e monetário, ela coloca pequenas e médias em um risco mais elevado, ela exacerba pobreza e desigualdade, ela afeta os mais pobres e as mulheres desproporcionalmente. No final, a gente também vai discutir um pouquinho dos riscos de gênero envolvidos na pandemia, como que o olhar anticorrupção também tem que ter esse olhar de gênero e trazer isso. O Pacto Global, também, para quem não conhece a nossa agenda, olha para isso, né? Olha para a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, olha para a Agenda 2030 e olha para esse custo econômico e pensa, então, como que as empresas conseguem integrar esforços anticorrupção nas suas políticas e estratégias de negócio. E todo o objetivo do pacto, e aqui não é só na área anticorrupção, é com que as empresas olhem para o seu modelo de negócio, que elas olhem para a sua governança e que ela esteja completamente alinhada com o pacto, né? Então, não é só da porta para fora, tem que ser algo que seja da porta para dentro. E aí, aqui são 6 passos básicos. É preciso um comprometimento da alta liderança, é preciso avaliar os riscos de corrupção, né? A gente, como eu falava, tem inclusive um treinamento de avaliação de risco, é preciso que a empresa defina metas, estratégias e políticas anticorrupção, um código de conduta, é preciso que ela implemente isso, que ela de repente coloque um departamento de integridade, um departamento de compliance, é importante a localização desse departamento dentro da governança da empresa. Ela precisa medir os seus esforços e a efetividade deste programa e ela precisa comunicar o progresso dela. Não apenas, a gente diz, né, para os seus shareholders, mas também com seus stakeholders importantes. E aí, feita essa introdução inicial, né, de quem somos, quem é o Pacto Global e como que o Pacto Global e a Rede Brasil têm olhado para a agenda anticorrupção, e esse é o ponto, chegamos até aqui dessa forma. E aí queremos provocar a todos com esse webinar sobre quais são os riscos de corrupção, o que as empresas têm que pensar nesse momento. E aí eu convido vocês, né, antes do Eduardo falar, a gente também convidou o professor Nikos Passas para fazer algumas perguntas de aquecimento para a gente. O Nikos, para quem não conhece, é uma pessoa, ele é professor da Northeastern University, ele é professor com distinção e Visiting Fellow da University of Birmingham, é co-chair do Steering Committee da Universidade de Gêneva, da Academia de Gêneva Anticorrupção, é professor e Distinguished Practitioner in Financial Integrity and Law, Senior Fellow of the Financial Integrity Institute, Case Western Reserve School of Law Chair, Academic Council of Anti-Corruption Academy na Índia e recebeu em 2017 o prêmio Dr. John Mayer de Global Citizenship.
Então, ele é uma pessoa que vem estudando esse tema, principalmente anticorrupção e integridade no setor privado. E ele fez a gentileza de deixar para a gente algumas perguntas, infelizmente está em inglês, mas a gente posso traduzir para vocês depois. E eu acho que são perguntas para aquecer. Então, assim, para a gente começar o dia de hoje e a nossa discussão, depois dessa breve introdução, o que as empresas têm que pensar. Eu vou colocar aqui, não sei se vai passar. Eu vou sair. E vou compartilhar agora com vocês a minha tela, para eu poder passar o vídeo. Vocês conseguem escutar? Senão, eu tenho que compartilhar o som do meu computador. The current crisis is a test in the quality of governance, both in politics and business. Business leaders are going to be judged by what they did, could, and should have done with what they did, could, and should have known at an earlier stage. What they have done in order to protect not only the interests of shareholders, but stakeholders. That includes employees, competitors, supply chain, and broader society. This is a collective enemy. We need to act and defend ourselves in unison. How we promote this, how we adapt to this collective, to the promotion of the collective interest, how we communicate to our employees, how to preserve our environment so that when things go back to a new normal, we're ready to go back in business, will actually determine what kind of brand and quality of leadership our company represents. Bom, não sei se vocês ouviram tudo. Eduardo, deu para ouvir um pouco? Sim, deu para ouvir. Isso. Então, só traduzindo para vocês o que ele estava falando, né? Ele coloca que a pandemia ela é um teste para o setor, não só para o setor público, mas também para o setor privado, e como que a gente precisa endereçar isso do lado do setor privado, que os líderes serão julgados pelo que fizeram e pelo que eles deveriam ter feito nesse momento inicial para proteger não só os interesses dos seus acionistas, mas também dos outros stakeholders, como seus colaboradores, sua cadeia de valor e a sociedade em geral. E que a gente tem esse inimigo coletivo e a gente precisa combatê-lo, então, coletivamente, pensando na promoção desse interesse coletivo, né? E como que a empresa, as perguntas que serão feitas, né, de acordo com ele, como que a empresa vai se comunicar com seus empregados durante esse período, né? Como preservar o meio ambiente quando tudo voltar ao normal, né? O que vai ser esse novo normal quando tudo acabar e como que a gente continua promovendo essa agenda de sustentabilidade do lado do pacto, por exemplo, isso é uma pergunta importante, né? Perguntas como essas vão determinar, no final, ele ressalta que elas vão determinar o tipo de marca que aquela empresa está defendendo, né? E qual a liderança que essas empresas estão representando. Então, sem mais demoras, depois dessa provocação inicial, eu passo a palavra para o Eduardo, ele vai compartilhar a tela dele com a gente, para apresentar um pouquinho do escritório da onde ele fala e continuar com as nossas provocações. Maravilha. Então, obrigado uma vez mais pelo convite e pela oportunidade de nós dialogarmos sobre estes temas tão candentes e tão complexos, né? Não só a corrupção, mas sobretudo a corrupção em tempos de Covid-19. A ideia é que a gente possa fazer uma reflexão talvez um pouco não usual, desde o papel que as Nações Unidas exercem nesse cenário e de como nós podemos, a partir de algumas boas práticas, alguns guias e talvez alguns consensos já a essa altura do desenvolvimento, desenrolar da pandemia, como nós podemos qualificar e aprimorar os nossos mecanismos de controle, de enfrentamento da corrupção,
de fortalecimento do compliance e de promoção de uma cultura de integridade. Então, antes de entrarmos propriamente nessa interface do público e do privado, apenas para situar um pouco o meu local de fala e o papel do escritório da ONU sobre drogas e crime. Em geral, eu tenho percebido, dialogando com a Ana, a gente também trocou algumas reflexões sobre isso, de que há um certo desconhecimento sobre o que é o sistema ONU, né, quais são os mandatos, o que fazem, as atribuições, os limites e possibilidades de atuação das Nações Unidas. Então, desde o escritório da ONU sobre drogas e crime, talvez uma metáfora nos ajude um pouco a compreender esse processo, né? O sistema ONU é como se fosse um grande condomínio, né? Cada condômino é um país e cada prestador de serviço dentro deste condomínio, que apoia tecnicamente o funcionamento deste condomínio chamado ONU, é uma agência que tem uma atribuição, que tem um objeto, um mandato específico. No nosso caso, o mandato do NODC no sistema ONU é bastante amplo. Apesar de o nome da agência ser uma Organização sobre Drogas e Crime, a agência tem um conjunto de atribuições que chegam até o enfrentamento da corrupção e de promoção de uma cultura de integridade, de compliance, não só na relação entre os países, mas, sobretudo, na interface entre o público e o privado. O escritório da ONU sobre drogas e crime fica sediado em Viena, na Áustria, foi fundado em 97, hoje está em mais de 150 países. No Brasil, desde 2019, nós temos consultores vinculados a diferentes projetos e programas em 27 unidades da federação. O nosso mandato, né, ou seja, o nosso objeto, as nossas atribuições se localizam como guardião de 3 convenções sobre drogas, da Convenção contra o Crime Organizado Transnacional e da Convenção contra a Corrupção. Como disse a Ana, nós também estamos comprometidos e engajados com os ODS, o ODS que sintetiza o fazer e a atuação do NODC é o ODS 16, assim como a Rede Brasil, do Pacto Global, e nesse sentido, o nosso papel é justamente dialogar com outras organizações dentro desse campo do enfrentamento à corrupção e zelar pela incorporação no ordenamento jurídico interno dos países das diretrizes, das orientações, das normas constantes nesta Convenção das Nações Unidas sobre Drogas, Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é, digamos, um instrumento balizador, né, um instrumento global de enfrentamento da corrupção. Há algumas balizas constantes neste documento, algumas diretrizes que já foram incorporadas no Brasil. No Brasil, a convenção foi firmada em 2013, incorporada ao ordenamento jurídico em 2006. Em alguma medida, as normas do direito interno que sucedem esse complexo normativo de enfrentamento à corrupção e de compliance, sobretudo na segunda metade de 2010, 2014 em diante, apesar de que nós temos aí nas últimas 2 décadas vários institutos jurídicos criados, várias normas em diferentes planos civis, administrativos, tributários, criminais, que dialogam com esse instrumento internacional, nós poderíamos sintetizar essas diretrizes constantes na UNCAC, na Convenção, a partir de 5 grandes balizas, né? Minimizar oportunidades de prática de corrupção, estimular uma cultura de integridade, potencializar a transparência e o controle social, reforçar os mecanismos de controle e responsabilização, e um dos intentos, por isso também nossa participação neste fórum, né, liderado pelo PNUD, junto ao Pacto Global da Rede Brasil, é justamente colocar o acento, colocar o tom de que esta é uma agenda coletiva, né? Esta é uma agenda que deveria unir, né, a todas e todos, o setor público, privado, a sociedade civil, né? Agora, nesse contexto, pensando um pouco no fenômeno da corrupção, me parece importante registrar alguns lugares comuns, eventualmente, na reflexão mais ampla, sociopolítica, né, sobre corrupção, né? Sobretudo quando falamos de América Latina e Caribe, né? Nós temos, na América Latina e Caribe, uma ambiência de crise que nos acompanha historicamente, né? Nesse sentido, a corrupção não é um fenômeno social e político novo, né? Em alguma medida, ela acompanha, né, o forjar das relações sociais, políticas, econômicas, históricas, sobretudo na América Latina e Caribe, né?
poderia dizer que há uma ambiência de crise ou de que as crises nessa região do mundo são crônicas, né? Elas são permanentes, são continuadas na América Latina e no Caribe. Então, em maior ou menor grau, aqui as oportunidades para a prática de corrupção são amplificadas, né? Nós tivemos recentemente grandes eventos, grandes obras públicas, e em que a dimensão desse desafio contemporâneo ficou bastante claro nessa interface entre os setores público e privados, né? Hoje nós enfrentamos algo que é novo, né, para todas e todos nós. Não é nova a crise, não é nova uma pandemia, mas é nova essa conjunção de coisas no mesmo momento histórico, né? Uma pandemia com alcance global, um problema de ordem sanitária que impacta diretamente nos níveis sociais, políticos, culturais e econômicos, tá? Então, a gente poderia dizer que a declaração, né, da Covid-19 como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, na primeira quinzena de março, trouxe uma escala global a esses riscos de corrupção nas contratações públicas em geral, especialmente no setor de saúde, né? Por outro lado, nos parece importante também sustentar de que nós precisamos superar essa dicotomia que é falsa entre eficiência público-privada e cultura da integridade ou proética ou compliance, né? Na verdade, a preocupação com compliance ordinária é fundamental para a construção de relações éticas, íntegras e que fortaleçam, na verdade, a confiança mútua entre Estado e sociedade e, portanto, isso deveríamos acompanhar como diretriz constitutiva das relações negociais, tá? Mas, na prática, eu vejo esse momento também como uma oportunidade, né? Na medida em que é plenamente viável atender às necessidades humanas, garantir a segurança do direito à saúde, observando e dando atenção aos mecanismos de controle interno e externo, né? Não só viável, como necessário. E, para isso, utilizando um pouco o linguajar e os códigos da área de saúde, né, existem algumas medidas profiláticas, né, nesses tempos de pandemia, que, como nós já falamos cerca de um mês depois dessa declaração, né, nós temos aí um transcorrido de tempo, os primeiros momentos da crise marcaram, digamos, os interrogantes para as empresas, né, de como sobreviver a esse momento complexo, né? Como lidar com uma crise que é de saúde, que é sanitária, mas que tem rebatimentos de ordem econômica, política e social. E aí, antes de propriamente as questões normativas ou institucionais ou jurídicas, né, que esse ordenamento internacional e que a interface entre a UNCAC, a Convenção de Enfrentamento à Corrupção, e o ordenamento jurídico nacional e as medidas de boas práticas e governança adotadas pelas empresas, e parece que as lideranças empresariais vêm tendo também um papel importante ao dimensionar, num primeiro momento, algumas medidas que são importantes para fazer esse enfrentamento, né? O primeiro de todos, e é relacionado com o aspecto emocional, calma, né? Calma para a tomada de decisão, né? Um primeiro aspecto para que a gente possa avançar em relação à conformidade, à integridade e à compliance é o controle emocional para a tomada dessa decisão, né? Então, as lideranças precisam garantir uma certa ambiência de tranquilidade, apesar do momento, para utilizar o método, né? Para utilizar a racionalidade para balizar a tomada de decisões escaladas, né? No curtíssimo e no médio prazo, com foco. Então, calma, foco, uma comunicação assertiva e empática. É preciso ter em conta que, além dos aspectos econômicos, a pandemia tem marcado uma mudança na forma das pessoas se relacionarem com o trabalho, né? Não só com o trabalho, mas com a dimensão da vida em sociedade. E isso, obviamente, precisa ser considerado pela tomada de decisão e, portanto, a transparência e uma comunicação objetiva, assertiva, mas também empática, né, que leve em conta a relação com o outro, os desafios que também são colocados para todas e todos nós como seres humanos, inclusive em termos de sobrevivência, nesse momento, precisa ser balizado pela transparência. A transparência pode promover e pode contribuir para o aumento do controle, da calma e para a manutenção do foco. E uma vez
que esse monitoramento e essa avaliação constantes da crise se dão de modo sistemático, garantir a resiliência necessária para promover os ajustes sistemáticos que se impõem na implementação de um plano de contingência ou na elaboração e implantação deste plano de contingência para esse momento. Então, acho que é um primeiro campo de questões que se relacionam no nível emocional, né, do impacto emocional da crise e de medidas que as lideranças, que os tomadores de decisão precisam garantir para que se possa ter uma ambiência saudável para avançar em relação à conformidade, integridade e o compliance. Dentro disso, e aí talvez não seja exatamente uma novidade o que nós estamos refletindo aqui, é muito mais, quem sabe, provocações e a busca de convergências para a tomada de decisões. O que nós temos como importante para a sobrevivência nesse período é de fato a alta direção das empresas, e não só das empresas, pensando também do papel dos organismos internacionais, do poder público, né, em assumir a liderança para a superação dessa crise. Né? A criação de um comitê de crise, então o nível de governança precisa ser ativado para o enfrentamento desse processo. A revisão da matriz de risco, né, considerando que a maioria das empresas com as quais nós estamos dialogando, ou sobretudo aquelas que fornecem para o setor público, possuem algum tipo de preocupação na área da integridade, é importante revisar a matriz de risco, né, de modo a considerar o impacto da crise no nível administrativo, financeiro, recursos humanos, da própria sustentabilidade da operação em home office, né, o protagonismo que ganha a área de tecnologia da informação como uma área estratégica para essa tomada de decisão, a manutenção das operações empresariais em regime de contingência. Então é importante controlar os riscos, né? Riscos percebidos aí numa dimensão ampliada, como parte da matriz de risco do programa que orientou o programa de integridade corporativa. E, por fim, essa implementação do plano de contingência deve dialogar necessariamente com mecanismos de monitoramento legislativo, né? O Estado também vem tomando decisões, algumas das quais erráticas, eventualmente com maior ou menor velocidade, a depender da instância federativa que nos referimos, mas, né, vem tomando decisões. Sistematizar essas decisões, verificando o impacto que elas têm no funcionamento das empresas, também é um papel importante e uma atribuição da liderança no âmbito dessa governança ampliada em um comitê de crise. Bom, é nesse contexto que surgem também oportunidades comerciais para atendimento dessas necessidades humanas mais básicas, e aí o setor de saúde ganha protagonismo, mas não só. Né? Essas oportunidades, elas convivem muito diretamente com a possibilidade da flexibilização de alguns mecanismos de controle para a busca de maior celeridade e justamente de satisfação das urgências que a pandemia nos traz no campo da saúde. Então, União, estados e municípios, ao declararem estado ou situação de calamidade pública avalizados pelo Congresso Nacional, estão permitindo a adoção de medidas excepcionais necessárias à racionalização dos serviços públicos, e essa racionalização dos serviços públicos justamente confere, por um lado, né, maior celeridade, maior otimização dos recursos físicos e humanos para o atendimento da dimensão da saúde, mas, por outro lado, também suscita diversos riscos. Esses riscos estão basicamente dimensionados nos contratos emergenciais, ou seja, na faculdade que essa declaração de calamidade pública permite ao gestor, que é dispensar a licitação para a contratação de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência em saúde. Então, a maneira como isso vai se dar vai nos dizer e vai nos demonstrar o grau de integridade e de compliance, de conformidade que essas práticas vão exercer, e, ao mesmo tempo, no nível regulatório, o fato de algumas atividades terem sido suspensas também confere novos riscos, não só à sustentabilidade econômica das empresas, mas também em como elas lidarão com esses desafios ao nível do direito administrativo, sancionador, das sanções criadas pelos órgãos de regulação. Tá?
Então, eu diria que dentro dessas medidas profiláticas, pensando na área de saúde e dos mecanismos flexibilizados, mecanismos administrativos flexibilizados para contratações e aquisições, sobretudo na área de saúde, é importante reforçar a tomada de decisão com base em princípios éticos da empresa. Tá? Isso se dá a partir do entendimento de que é uma oportunidade para a empresa também fazer cumprir o seu programa de integridade, né? Colocar em teste, né? Ou seja, desafiar as balizas que organizam a integridade corporativa daquela organização. E um ativo importante nesse momento é justamente a imagem da corporação, né? E como isso se dá na medida em que há uma preocupação institucional nesse sentido. Revisar os processos e procedimentos de gestão é fundamental, essa revisão é fundamental, sobretudo considerando os profissionais que diretamente estão mais expostos a esse risco, porque em contato com o setor público e os fornecedores, da mesma forma, da cadeia de valor da empresa. Então, aqui é um ativo fundamental a ativação do canal de denúncias, né, e dos mecanismos internos de responsabilização. Quer dizer, poder esclarecer, aproveitar esse momento como uma oportunidade também de dar publicidade, divulgar os canais de denúncia com confidencialidade, com sigilo da informação que a empresa já possui e, ao mesmo tempo, fortalecer os mecanismos internos junto aos colaboradores, constantes no código de ética, ou seja, de que violações da ordem de funcionamento da empresa não serão toleradas, né? Ou seja, garantir esse nível de atenção a eventuais violações, transgressões disciplinares de colaboradores da empresa, primar pela transparência não só para dentro, né, mas também para fora, ou seja, a comunicação corporativa precisa estar atenta em relação a esses processos, assim como os órgãos de controle precisam estar atentos em relação a coibir sobrepreços, né, e garantir justamente o funcionamento mais equilibrado possível e com a máxima transparência dessa dinâmica. Né? Fortalecimento desses canais de denúncia ganham, como disse antes, especial relevo, sobretudo em tempos de redes sociais, né, de uma comunicação assertiva, né, isso pode fortalecer e deve fortalecer a marca e a identidade das empresas em conformidade e em compliance. E, por fim, e com isso terminam algumas dessas provocações, né, é importante que as empresas também tenham uma atenção muito direta em relação a como estão atuando os órgãos de controle e de regulação, né? O Pacto Global, diversas outras organizações, como a Transparência Internacional, né? Vejo que tem uma colega da Transparência Internacional aqui também na audiência, já tem sustentado a importância de que o poder público trate com transparência, com dados abertos, essas contratações emergenciais, explicitando e divulgando a justificativa técnica e financeira da contratação, qual foi o investimento, qual foi o investimento global, unitário, o nome da empresa, ao mesmo tempo que se tem uma gestão adequada dos recursos públicos e de prestação de contas, né? De preferência que os órgãos atuem e as empresas também façam esse trabalho de interface, né, e de apuração interna, de modo concomitante a quando se dá as aquisições e contratações. Né? É claro que o poder público deve garantir tanto quanto possível a concorrência, apesar dessa flexibilização, e, evidentemente, a dimensão da responsabilização deve caminhar para e passo a crise para justamente permitir com que nós a atravessemos, né? Mas a atravessemos com base no fortalecimento de uma cultura de integridade corporativa que se quer ampliar e qualificar. Né? Então, algumas ideias, algumas provocações e fico à disposição para o debate. Ana. Obrigada, Eduardo. Bom, depois dessa apresentação, agora é minha vez de também fazer provocações para vocês, depois da apresentação sobre quem é o pacto, o que estamos fazendo. Pensando, então, quais os riscos de corrupção que o cenário de pandemia traz, né? Falando agora um pouco do que tem sido visto, do que tem sido discutido, do que está na mesa nas organizações nacionais e internacionais que estão olhando para isso agora.
né? Acho que o primeiro ponto, e aqui eu queria trazer isso muito para vocês, assim, de por que pensar em riscos de corrupção nesse momento. Não é um momento em que as pessoas exatamente olham para isso, né? Tá? As pessoas estão preocupadas com a própria sobrevivência. São muitas coisas envolvidas, né? Por que, então, parar e olhar para os riscos de corrupção? Acho que um primeiro ponto que o Eduardo já trouxe, pandemia, ela ocorre junto com a necessária liberação de recursos emergenciais. E isso coloca uma pressão cada vez maior sobre o setor de saúde, especialmente para decisões que sejam tomadas de forma ágil, né? É uma pandemia, a gente está em jogo a própria sobrevivência das pessoas, inclusive das empresas. Então, é uma pressão muito grande para que as coisas sejam tomadas, as decisões sejam tomadas de forma rápida. E há uma tentação nesse cenário para não priorizar a mitigação de riscos de corrupção, né? A gente acaba olhando para outras coisas e não para isso. E isso pode ser exatamente um cenário em que os atores corruptos podem se beneficiar, né? Uma oportunidade para tirar vantagem da situação de emergência, para exatamente abusar do poder que lhe é conferido para ganhos privados, que, como eu falei lá no início da apresentação, é a definição que a gente trabalha de corrupção. E o ponto que eu queria ressaltar, e de tudo que eu falar, eu acho importante a gente reter, é que os recursos já são escassos, né? Se a gente, com um cenário de pandemia, de recursos escassos, a corrupção, se ela ocorre nisso, ela acaba muito mais agravando o problema e tirando recursos que já eram preciosos, agora são muito mais, inclusive no combate da própria pandemia, né? Então, é fundamental que o recurso seja gasto estrategicamente, né? Que ele seja realmente usado para combater o vírus e seja acessado por quem realmente precisa. Então, é prioritário a gente adotar medidas para diminuir os riscos de corrupção e adotar esse olhar agora. Lá existe um relatório que está sendo bastante comentado internacionalmente, e eu queria trazer aqui para vocês, que é um relatório sobre a atuação da crise do Ebola em 2014 e 2016. Na época, teve mais de 11 mil mortos em 3 países, né? Guiné, Libéria e Serra Leoa. E um relatório de auditoria da Cruz Vermelha revelou que 6 milhões de dólares foram perdidos pela corrupção nesse período. Então, não é que a gente está fazendo alarde de uma coisa que não pode acontecer, né? Não é que a gente está querendo discutir sobre um tema que não deve ser discutido agora, né? Ele é um tema premente e é justamente agora que as decisões estão sendo tomadas de forma tão rápida que a gente precisa ter pessoas que parem e pensem sobre isso, inclusive dentro das empresas, né? Esse relatório específico, trago aí uma reportagem da BBC, mas tem várias outras que falam sobre isso. Ele traz evidências de desvio de recursos, má alocação de fundos, reportes falsos de salários durante a crise, pagamentos duplicados, propinas pagas a agentes de saúde para permitir as pessoas saírem da zona de quarentena. Vocês vão ver que isso vai aparecer bastante na minha fala como um risco. Encomendas com sobrepreço, clientes falsos, o que resulta em falso pagamento. Então, a gente precisa olhar para isso e aprender com lições passadas, né? Com crises passadas, crises humanitárias passadas e os riscos de corrupção a que elas estiveram sujeitos e aprender com isso. É claro que o cenário não é igual, mas vamos tirar, então, as lições que a gente consegue disso. O que já ocorreu, né, pelo menos as reportagens que já conseguiram serem mapeadas sobre pandemia da Covid-19 e corrupção. Já foi mapeado o insider trading, que a gente chama, né, quando senadores que potencialmente estavam negociando ações com informações privilegiadas sobre a pandemia, essa reportagenzinha aí da Forbes no canto, enquanto estavam tranquilizando a população, isso lá no inicinho. Governos, isso aqui é um apanhado geral do mundo todo, né? Governos que decretam estado de emergência por tempo indefinido, com poder de decisões sem envolvimento parlamentar. Ventiladores e outros equipamentos que são comprados no mercado ilegal. Oligarcas que estocam ventiladores escassos e fazem arranjos com médicos para evitar filas de tratamento em hospitais públicos. Então, são exemplos que eu estou trazendo para a gente, que a gente precisa estar com esse olhar atento, né? Para além de aprender com pandemias passadas, o jornalismo atual nos mostra que hoje a gente também precisa estar atento para isso, né? Como eu falava ali, cidadãos estrangeiros que pagam propina para poder sair da quarentena,
uma rede bem conectada de empresas controla uma distribuição e preços dos itens necessários para a pandemia. E por que pensar, então, no setor de saúde, né? Como o próprio título do nosso webinar de atrás, a gente já falou que essa é uma das provocações centrais. Primeiro, há uma pressão internacional pela vacina. E isso requer altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né? E há também uma fala sobre que o desenvolvimento farmacêutico costuma ser opaco e caro, né? E muitas vezes a dinâmica da indústria é usada para obter o lucro apenas às custas da sociedade com cobrança de preços excessivos. Então, a gente precisa ponderar isso, né? Há toda uma discussão sobre qual que é o tratamento confiável para essa doença, né? E a gente também precisaria de uma transparência nos estudos, de análises rigorosas para garantir medicamentos efetivos, né? Então, dados os riscos, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar na possibilidade de publicar testes clínicos completos. Desenvolver a vacina tem que ser um esforço transparente e coletivo, esse valor do coletivo no momento atual. Assegurar uma aderência a procedimentos regulatórios em pesquisa e desenvolvimento. A gente precisa sim de uma vacina, a gente precisa dela rápido, mas não é passando por cima de tudo que a gente vai conseguir isso, né? Inclusive, assegurando o acesso de todos os países a vacinas e medicamentos, né? E que os preços do produto final possam refletir o investimento público feito, né? Que não sejam preços abusivos, né? Quais outros riscos que a gente pode pensar? Em compras e contratações no sistema público. Esse aqui é um dado do próprio Pacto Global, que 25% dos recursos são pedidos para a corrupção quando você tem um processo de contratação e compras públicas, né? Há um risco de cartel entre fornecedores. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar em manter processos de contratações abertos e transparentes ao escrutínio público, né? Por quê? Porque isso permitiria ver alertas de corrupção e deixar menos espaço para atores corruptos, né? Assegurar pagamento de preços razoáveis, prevenir e combater o lucro antiético, né? Pessoas vendendo medicamentos ou empresas vendendo medicamentos a um preço excessivo, né? Outros riscos que a gente pode detectar, compras de bens e serviços para combater a doença, né? Os países vão ter que comprar equipamentos e infraestrutura para tratamento intensivo, né? E o custo de um ventilador, a gente está ouvindo muito falar da discussão sobre ventiladores, é um custo elevado, né? E com o aumento de uma demanda do jeito que a gente está tendo hoje, a gente sabe, estudiosos da corrupção, que isso aumenta os riscos de corrupção na compra, né? Há um risco maior também de roubo de equipamentos e de suprimentos escassos ou a revenda desses medicamentos e suprimentos no mercado ilegal, né? Aumento de número de produtos falsificados no mercado. Outro ponto importante que o Eduardo também ressaltou, a gente precisaria garantir uma possibilidade aos profissionais de saúde da linha de frente expressar suas preocupações e denunciar. A importância que os canais de denúncia ganham aqui e até na plataforma de ação contra a corrupção, isso é um ponto que a gente quer ressaltar em um webinar específico, né? A importância que esses canais de denúncia têm hoje, né? A gente precisa promover uma transparência no recrutamento da própria equipe de saúde, né? O relatório sobre a crise do Ebola ressalta que 5% dos desembolsos foram perdidos para a corrupção sobre a rubrica de aumentar a conscientização. Então, a gente precisa promover uma liderança forte e capaz e uma força de trabalho de saúde com expertise e promover a transparência nesse processo, né? Um risco de pagamento de propinas para acessar tratamento, que nos estudos anticorrupção a gente chama de peer corruption, né? Você pagar ali um valor para o seu médico ou para o seu enfermeiro para você conseguir acesso a um tratamento. Com o sistema de saúde sobrecarregado, isso exacerba a possibilidade de corrupção pelos profissionais de saúde. O que eu estou querendo ressaltar aqui são riscos, né? Isso exacerba, não estou querendo dizer que isso vai acontecer. Estou querendo dizer que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Há um risco de pagamentos informais, sobrepreço, favoritismo, nepotismo. E as causas podem ser as mais variadas, como, por exemplo, salários baixos, condições de trabalho precárias. Então, por exemplo, a gente poderia pensar em listas de espera transparentes para quem precisar acessar os equipamentos e unidades de tratamento intensivo, por exemplo. Códigos de conduta claro para os profissionais desse setor. E os riscos de corrupção do outro lado, que a gente também queria trazer a provocação, que são os recursos emergenciais, né? Eu acho que é fundamental a gente também sair daqui com a ideia de que ajuda internacional e nacional
ela já pode prever e contar com mecanismos de accountability, com mecanismos de controle, como parte integral da assistência, né? É urgente que a gente tome medidas e que a gente tome os nossos passos e que a gente desenvolva e promova, é urgente. Mas, quando a gente está pensando sobre como a gente vai fazer isso, a gente pode prever passos anticorrupção, pode prever passos de integridade nisso, né? E a mitigação dos riscos de corrupção tem que estar prevista já nas doações e mantida nos investimentos que já existem, né? Para prevenir danos futuros à sociedade. E a ideia de anticorrupção ser prioridade quer dizer que, de repente, dado o cenário é diferente. O cenário é um cenário de urgência, de agilidade. Pode ser que políticas e programas anticorrupção tradicionais não sejam suficientes, né? A crise do Ebola lá atrás mostrou que os controles que existiam foram insuficientes. Então, o que a gente pode pensar, e eu acho que aqui é o espaço da criatividade, né, na Rede Brasil, do Pacto Global, inclusive, o que a gente pode pensar para manter isso como uma prioridade, mas que não engesse o processo, né? Por exemplo, a ideia de fazer uma abordagem setorial, né? Colocar resultados de saúde em primeiro lugar e construir mecanismos anticorrupção no desenho da intervenção. Então, para quem for implementar, tem que pensar em mecanismos anticorrupção ali na hora da implementação. E aqui são ideias dos estudos internacionais que estão olhando para isso, por exemplo, da U4, que é uma academia norueguesa que está pensando sobre isso. Aí, quando ela fala da abordagem setorial, por exemplo, eles falam, né, você poderia inserir especialistas anticorrupção nas discussões de saúde pública, né? Os doadores, aqueles que estão fazendo as doações, têm que saber os riscos que eles estão enfrentando, então tem que ter clareza sobre os riscos, né? E aqui especificamente de corrupção. E os implementadores desenhar intervenções de acordo com esses riscos, né? Não é uma intervenção tem que ser ágil, mas ela tem que olhar para isso, né? Assegurar, por exemplo, uma liderança local capaz e forte nas respostas. Olhando para também esses relatórios de ajuda internacional, a importância de você promover os profissionais de saúde que já são liderança localmente como inspiração até de conduta, mas também para liderar esse processo, né? Você abrir o espaço para meritocracia, para essas lideranças aparecerem nesse momento, né? Não você colocar usar de favoritismo ou de nepotismo justamente nessa hora de pandemia, né? Que é exatamente a oportunidade dessa meritocracia ser favorecida. Endereçar riscos de pagamentos indevidos, por exemplo, assegurando o pagamento em dia dos salários e considerar outros incentivos como hora extra e bônus. E aqui um outro ponto importante também, que eu também vi que temos representantes da sociedade civil aqui no COL, né? Fortalecer o papel da sociedade civil de fiscalizar. Ela pode ajudar exatamente nesse papel de watchdog, de prestar atenção em como esses recursos estão sendo feitos, de como o serviço está sendo entregue lá na ponta. E aí, do ponto de vista dos doadores, compartilhar os riscos e minimizar o fardo de compliance que os implementadores chamam muitas vezes, né? O cuidado para não sobrecarregar quem está implementando, para não restringir essa habilidade de agir, né? Identificar e reforçar sistemas já existentes, que já contam com mecanismos de anticorrupção, como, por exemplo, processos abertos e transparentes de compras que já existam, né? É hora de somar esforços no que já existe, que já funciona também, né? Apoiar a sociedade civil no seu papel de fiscalização, né? Eles ressaltam que isso foi uma resposta à epidemia da AIDS, que funcionou bastante também, né? Você implementar canais de denúncia para os cidadãos reportarem corrupção e ter a sociedade civil ajudando nisso. O papel central, de novo, da sociedade civil no sistema de saúde. Pode ajudar com o suporte, o monitoramento dos resultados, com a experiência dos usuários, nesse monitoramento da experiência dos usuários, serviço público, isso pode te ajudar, inclusive, a descobrir potencial corrupção, nesse rastreamento do orçamento, no monitoramento dos sistemas de compras, né? Outro ponto, na medida do possível, isso tem muito a ver com o ODS 16, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que a gente estava falando lá no início. O sistema de justiça continuar operando, ainda que de uma forma nova, mas que ele continue operando e que mantenha sistemas de accountability durante a pandemia, né? Não dá para a gente suspender tudo
nesse momento e atuar como se legislações não existissem, né? Elas existem. E instituições de justiça podem, por exemplo, publicar avisos contra fraude e corrupção em medidas de resposta à crise e também se preparar para investigar potenciais abusos da função pública, por exemplo, ou corrupção. Uma abordagem, como eu falei lá no início também, que eu ia ressaltar isso, é importante a gente tentar manter uma abordagem integrada de anticorrupção e de direitos humanos, né? Considerações de direitos humanos têm que ser priorizadas para garantir ajuda humanitária. Então, assim, o bem-estar da saúde, o bem-estar do indivíduo, isso é o primeiro lugar. Só que, e aí, para isso, a gente tem que prestar atenção em não discriminação, transparência, respeito à dignidade humana. O que a gente está colocando aqui é que é importante também você ter o olhar anticorrupção, né? E é muito importante aplicar uma lente de gênero para que os controles introduzidos não marginalizem ainda mais as mulheres, por exemplo. E aí são dados que os estudos trazem, como você tem, por exemplo, a maior parte dos profissionais de saúde são mulheres. Então, como que essa pandemia provavelmente vai impactá-las, né? O isolamento social aumenta o peso do trabalho doméstico, que costuma recair sobre mulheres. As mulheres, em geral, são responsáveis pelo cuidado com doentes e mais velhos, né? O perigo de você também ter os recursos, e esses desviados aqui não é nem de corrupção, na verdade, é um momento de pandemia, então a gente precisa priorizar certas ações e certos programas mesmo da área de saúde, mas isso pode trazer um perigo para mulheres se as áreas que não são priorizadas são justamente aquelas que elas mais precisam, como, por exemplo, o cuidado materno. As mulheres são sobre-representadas no setor informal em trabalhos temporários. Então, como que essa pandemia vai impactá-las? Por exemplo, com a perda de renda ou a perda de empregos. O risco maior de meninas abandonarem escolas, agora com várias escolas suspensas as aulas. Um aumento da violência doméstica, enfim. A gente precisa manter esse olhar integrado, ainda que a gente esteja falando de medidas de corrupção, porque o controle também não é para ele ressaltar esses aspectos, né? E acho que, por último, das abordagens, é aplicar uma abordagem de normas sociais, né? A gente sabe que existe a lei e a gente sabe que existe a forma como a sociedade se comporta e os comportamentos que são beneficiados, né? Em uma sociedade, por exemplo, onde o enfermeiro vê como legítimo priorizar a própria família no tratamento do que os pacientes mais graves, isso coloca um risco. E é claro que isso a gente não muda da noite para o dia, mas a gente pode, por exemplo, promover portais online e fóruns de discussão para construir espaços sociais para a negociação dessas normas sociais, para um diálogo do setor de saúde. Ou encontrar pessoas para liderar essa mudança de comportamento, ou pelo menos a mudança do que você aplaude como comportamento, né? E coletivamente reinterpretar essas normas, construindo normas positivas sobre o valor da integridade, né? Então, qual que é o recado, né? A necessidade da resposta imediata não diminui a responsabilidade das empresas aderirem aos princípios de transparência, abertura e integridade, né? E a crise nos lembra que é importante a transparência, não canso de ressaltar isso aqui, e que sejam providas justificativas razoáveis para as escolhas durante a pandemia, né? A corrupção, ela é o que ocorre no oculto, ela é isso que a gente não consegue ter acesso. Quando você traz o ator para justificar a ação dele e justificar publicamente, só isso já traz um constrangimento. Só isso já faz ele repensar, será que eu poderia estar reportando publicamente essa escolha que eu estou fazendo aqui agora? Né? Se a resposta for não, então provavelmente não deveria estar fazendo. Então é preciso a gente ressaltar a importância desse dar justificativas e, se for possível, dar justificativas publicamente, né? E o fortalecimento do valor do que é público e a lógica da ação coletiva, né? A corrupção, ela se beneficia exatamente quando a gente esquece do público como uma norma social que a gente tem várias vezes, né? Que é a norma social do que o que é público não é de ninguém, então a gente pode fazer o que quiser com ele. A gente precisa do oposto disso agora, né? E somente juntos a gente consegue ultrapassar essa crise. Ela veio para ficar. E aí são os pontos de atenção que eu já estava falando para a gente, que a gente pode prestar atenção, né? Como o Eduardo falou, isso aqui não é um guia para ação, na verdade a gente quer entender de vocês o que daqui faz sentido para ser um guia de ação. A gente está construindo, junto com o Instituto Ethos, por exemplo, uma cartilha de recomendações e de boas práticas de integridade nesse momento, e a gente quer trazer aqui
provocações para vocês do que faz sentido nisso, né? Faria sentido, por exemplo, um board para fiscalizar o gerenciamento dos fundos emergenciais, né? Isso internamente, manter registros e requerimentos do período todos arquivados, contratos e desembolsos serem transparentes e acessíveis ao público, contratos fornecerem informações sobre o beneficiário final das empresas, que é um tema bastante quente internacionalmente, contratos terem cláusula anticorrupção, adicionar proteções aos denunciantes para quem denunciar fraudes num pacote de estímulo da pandemia, fortalecer a fiscalização da sociedade civil, por exemplo, quando envolver uma grande soma de recursos, né, ou na própria entrega dos serviços, encorajar normas de integridade na força de trabalho de saúde, que é uma força de trabalho que está sofrendo uma enorme pressão neste momento, fortalecer o papel da liderança e a governança no setor de saúde, mas não só, né, mas como que a gente está ressaltando os riscos desse setor, aumentar a transparência no próprio setor de saúde privada e, por último, ficou permitir o... Depois a gente volta. Permitir o escrutínio retrospectivo das compras e decisões feitas durante a pandemia, né? Então, se num momento a decisão tem que ser rápida, ok, mas que em um segundo momento haja esse processo de justificativa ou haja esse processo de escrutínio, isso seja possível, né? E por que isso? Porque isso está vinculado com o nosso coração, está vinculado com a promoção do ODS 16. Inclusive, internamente no Pacto, a gente tem falado bastante, inclusive com o Pacto Global em Nova York, né? É o momento, pessoal da Action Platform, é o momento do ODS 16. Esse ODS que ele é politicamente sensível, esses temas que são temas duros, são temas difíceis de serem enfrentados, mas é um momento, se tem um momento que a gente pode discutir como alcançar uma sociedade pacífica, justa e inclusiva, é agora, né? É preciso que a gente cuide da pandemia, mas que a gente também fortaleça a governança e fiscalize a distribuição dos recursos, né? Isso é o que a gente chama que é gerenciar a pandemia sobre a lente do ODS 16, né? Também tem um outro papel bastante importante que os cidadãos e colaboradores vão, e o próprio Nicolas Passas trouxe na fala dele, né? Cidadãos e colaboradores vão olhar para a liderança, para endereçar os problemas mais urgentes. Então, também é um momento que as lideranças vão surgir e, por que não, promovermos liderança com integridade neste momento, né? A gente também prevê discutir isso em um outro webinar específico da nossa área. As pessoas precisam de uma plataforma, né, de acesso a plataformas para expressar preocupações, reclamações e denúncias. Inclusive, a própria plataforma que a Rede Brasil do Pacto Global está participando, que é a Covid Radar, ela tem uma parte de sociedade civil, ela tem uma parte de aplicativo para que as pessoas expressem as suas preocupações. E aqui a gente ressalta a importância disso para uma agenda de integridade e anticorrupção, né? E como que a gente vai lidar com a pandemia, isso vai depender se a gente consiga endereçar os níveis de desigualdade e violência. O ODS 16 é um ODS estritamente vinculado com promoção de sociedades pacíficas, né? Então a gente discute violência, fortalecimento da qualidade dos sistemas de governança, acho que isso também é um ponto que vai pegar bastante forte, e promoção de justiça para todos, né? Não é porque a gente está neste momento que a justiça está suspensa. Na verdade, é exatamente porque a gente está nesse momento que a gente precisa de uma justiça mais fortalecida. E aqui, para quem tiver curiosidade, tem um relatório das Nações Unidas, ele está aberto, ele é público, que ele vai mostrando como que a pandemia da Covid-19 impacta os diferentes ODS, os diferentes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu trago aqui para a gente ressaltar o 16, né, que, como eu falava, ressalta muito a questão dos conflitos, a questão da violência, né? E como que os conflitos impedem que as medidas efetivas sejam efetivadas na prática na luta contra a Covid-19, né? E aqueles que estão em áreas de conflito estão mais sujeitos a sofrer perdas, né? Muito mais difícil você combater uma epidemia quando você tem uma governança fraca, quando você não tem uma justiça que você confie, quando você não tem instituições eficazes. E aí, só a título também, para vocês saberem como que o Pacto Global se posiciona, né? Eu quis trazer aqui para vocês relatórios de outras organizações, dados, ideias, como o Eduardo falou também, de provocações. Mas o que então o Pacto Global já falou especificamente sobre o princípio 10, que é esse de promover, combater a corrupção em todas as suas formas? Os 10 princípios como um guia de ação para as empresas neste momento.
né? As empresas têm que continuar o seu trabalho de combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo, mas não limitadas, a propina e suborno, como, por exemplo, construir confiança através de comunicações e políticas consistentes, inclusivas e transparentes. Então, transparente, gente, aparece toda hora. Porque se a gente precisa de tomar decisões ágeis, que elas sejam minimamente transparentes. Assegurar que produtos e serviços sejam distribuídos e vendidos de forma ética, como eu também falei lá no início. Aumentar a conscientização e compartilhamento de informações da Organização Mundial da Saúde sobre precauções e outras medidas preventivas. E aí ele traz também alguns pontos de atenção para aqueles que trabalham especificamente no setor bancário, de seguro e finanças, né? Como, por exemplo, bancos proverem uma linha de crédito especial ou relaxar termos de pagamento para produtos de crédito existentes para populações que estejam em maior vulnerabilidade e para negócios que entregam produtos e serviços considerados essenciais. Isso está na página do Pacto Global também, vou passar a apresentação para vocês, tem o linkzinho, né? As empresas e os seus CFOs podem trabalhar junto com bancos investidores para assegurar a continuidade dos negócios e mitigar o impacto da pandemia nas operações, especialmente onde há risco de disrupção de produtos e serviços essenciais, incluindo saúde, alimentação e logística, entre outros, né? Você pode falar. É o Pazinato. Não, só te interrompendo um pouquinho, eu vou precisar acompanhar uma outra call aqui que eu fui convocado, mas agradecer a oportunidade dessa interlocução qualificada. Eu estou colocando aqui o meu e-mail e nos encontramos, então, na semana que vem. Se tiver alguma questão que eventualmente endereçada a mim, que eu possa ajudar a equacionar ou responder, eu fico à disposição e agradeço a possibilidade dessa parceria, desse webinar. Desculpas por sair antecipadamente. Não, tranquilo. É bom que eu consegui parar para poder ver aqui os pontos da Roberta, de endereçar, que tem que ir pelo lado positivo. É bom que a gente já vai iniciando o debate. Obrigada, Eduardo. Obrigado, muito obrigado, Ana. Obrigado a todos e todas. Pelo seu tema. Valeu. Seu tema, pelo seu tempo e tema também, de trazer as provocações. Nosso tema e nosso tempo. Muito obrigado. Isso. Tchau. Tchau. Eu vi que alguém pediu para eu comentar rapidinho sobre Covid radar. Vou comentar, pode deixar. E sobre a forma como a gente endereça, Roberta, se é positivo ou se é pelo lado negativo. Eu acho que tem que ser pelo lado positivo, sim, de como que a gente promove uma agenda de integridade e o que dá para fazer. Por que eu comecei tanto ressaltando os riscos de corrupção? E aí eu vou falar para vocês mesmo, porque eu achei difícil trazer pessoas para querer falar abertamente sobre este tema, né? Que não sejam especificamente da área de compliance. Então, como que a gente precisa estar atento e a gente precisa discutir esses riscos? É claro que a forma de endereçá-los pode ser de uma forma positiva, né? Como que a gente promove a integridade, como que a gente promove a transparência, qual que é o valor da ação coletiva, nisso eu estou com vocês, assim. Mas o risco, ele existe, sabe? E eu não quero alardear, mas eu também não quero diminuir o tamanho do problema que possa existir, né? Acho que a intenção da fala foi realmente provocar do tipo, os riscos são vários, e em vários setores. E a gente pode sim promover o debate positivo do que a gente faz a partir disso. Acho que o próprio Pacto Global, quando ele está trazendo o que pode ser feito, né? Isso aqui está no site global do UNGC, é isso, deixa eu voltar aqui, ó. Né? A empresa se lembrar de que ela assinou os 10 princípios do Pacto Global e que é isso que ela tem que promover, né? E aí como que você constrói é um momento de construção de confiança através de comunicações e políticas consistentes, inclusivas e transparentes. Então, o valor da transparência, né? Assegurar que produtos e serviços sejam vendidos e distribuídos de forma ética. Por quê? Eu acho que toda a minha fala até aqui foi um pouco de por que a gente tem que fazer isso? Porque existe um risco de corrupção por trás disso, existe uma avaliação de risco posterior. Então, eu estou aqui muito mais com vocês tentando provocar do tipo, quais são os riscos que a gente está endereçando, para que aí sim a gente consiga construir uma resposta que seja de forma positiva e que ressalte o valor da integridade e da ação coletiva, né? Mas existe uma discussão
dos riscos que a gente está enfrentando, porque a gente também pode chegar e falar, olha, não sei se esse risco, na verdade, está fazendo tanto sentido. Eu vou só terminar a apresentação e já passo para ver as perguntas de vocês. Esse é o meu contato, para quem não tem, e o debate era exatamente esse que a gente queria propor, que a gente ainda tem aqui 15 minutinhos, né? O momento atual exige respostas rápidas e recursos emergenciais. A quais riscos de corrupção que a gente tem que estar atento? E como que o Pacto Global e outras agências das Nações Unidas podem ajudar nesse momento? Eu estou entendendo de vocês que é importante ressaltar e envelopar as mensagens de uma forma muito mais positiva do que os riscos, né? E o que tem que estar presente em uma cartilha de boas práticas e recomendações. Deixa eu ver se tinha alguma outra pergunta antes de eu passar para as ações que o Pacto está desenvolvendo neste momento. E, por exemplo, a questão dos canais de denúncia que eu estou vendo a Vivian falar. Assim, a gente não tem, por exemplo, uma legislação do denunciante de boa-fé no nosso país. Mas isso não nos impede de que, neste momento exato, a gente consiga pensar sobre isso. Né? Que neste momento exato a gente consiga promover esses canais. Porque exatamente, e aí já passando aqui para quais são as ações que o Pacto está tomando frente à pandemia, a Covid-19, né? A pandemia traz essa crise global de saúde, afeta também a economia e, exatamente, por ser a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, o Pacto está puxando a reação das empresas. E aqui, para vocês conhecerem a Covid-19, o que o Pacto Global está fazendo, como eu estava falando, tem recomendações específicas do ODS, do 10º princípio do Pacto Global, mas também o que o Brasil está fazendo. Então, em termos de articulação e impacto, o Brasil está promovendo a Covid Radar, que é uma iniciativa que conta com 3 frentes, né? Inclusive, uma das frentes, como eu estava falando, é uma frente de promoção da própria participação da sociedade civil, mas não só, ele também é uma iniciativa de match funding, então, onde tem a demanda e onde que tem a oferta de doações para que isso aconteça. E também é um aplicativo que você consegue, é um site também, mas um aplicativo de celular, em que você consegue mapear onde estão os casos de Covid no país inteiro, como que esse vírus está se comportando no país. Ele é uma iniciativa não só da Rede Brasil do Pacto Global, mas também nossa, né? E está envolvendo várias empresas, várias articulações. Eu convido vocês, essa apresentação vai ser enviada para todo mundo, convido vocês a conhecerem e a se integrarem, e quem tiver curiosidade também pode me procurar, que eu passo os contatos para vocês. Essa é a nossa articulação. Além disso, a gente montou um guia para lideranças e uma pesquisa específica com o setor empresarial. Inclusive, essa pesquisa, ela está aberta até hoje, então quem quiser preencher com o que a sua organização tem feito em relação à pandemia, boas práticas, se ela está fazendo doações, como que está fazendo, e inclusive, falando de visões positivas do que podemos fazer depois desse primeiro webinar de provocação, o próximo webinar que a gente quer fazer do tema de corrupção é para trazer as empresas para discutirem o que elas estão fazendo em termos de boas práticas e o que o departamento de integridade ou compliance delas está fazendo, principalmente em termos, né, de inovação, mas não só. O que as grandes empresas estão fazendo neste sentido e neste momento em termos de integridade. Então, a gente quer trazer as empresas da Plataforma de Ação contra a Corrupção para poderem contar para a gente. Então, já vi que tem várias empresas da Plataforma de Ação aqui presente, por favor, me procurem também para que a gente consiga montar esse webinar no final desse mês, né? Que é exatamente o próximo ponto da Rede Brasil. A gente está promovendo webinars temáticos de quarentena com o Pacto, né? Já que não podemos nos encontrar pessoalmente, tomar aquele coffee break esperto, a gente pelo menos fica conectados de forma online, né? E inclusive amanhã tem um webinar sobre agricultura e Covid-19, então fica o convite aqui para vocês também. E estamos montando um banco de boas práticas e ações com lideranças com impacto, né? Tem um grupo de CEOs também engajados nas nossas ações. Então, essas são as ações no Brasil. Globalmente, né, participação em frente humanitária com o Sistema ONU, como a gente também
E também neste primeiro momento dos webinars, nós estamos convidando outras agências das Nações Unidas também para verem como que elas estão se comportando, se posicionando. A conexão dos 10 princípios e o apelo especial às empresas, como eu estava falando com vocês agora, né? O Pacto Global lançou no site dele, né? Para cada princípio, quais são os pontos de atenção que as empresas podem ter. Sessões abertas da Academia do Pacto Global sobre o Covid-19, que todos vocês podem acessar, eu também estou sempre enviando esses e-mails, e visibilidade com vídeos de CEOs, e nós, se eu não me engano, também no Pacto vamos lançar vídeos das lideranças dos CEOs, o que eles estão fazendo em relação a isso. Ana, aqui Pode falar. Que é Juliana Breno, da Schneider, tudo bem? Eu queria fazer um comentário e também compartilhar um pensamento que eu tenho a respeito dessa situação de crise, sobretudo nesse contexto, né? Bom, eu tô com alguma dificuldade ainda, durante toda a apresentação eu fiquei aqui forçando minha cabeça como que nós, como empresas privadas aqui, nós poderemos endereçar muitos desses riscos, nós que da iniciativa privada que não estamos no setor da saúde, quero dizer. Como é que a gente pode endereçar de forma prática e objetiva todos esses riscos, ou a maioria desses riscos que a gente comentou aqui, né? Que para mim não são riscos de corrupção, são riscos de fraude e riscos relacionados, a maioria deles, tá? Não todos, relacionados à violação ética. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto é que eu acho que a gente poderia estressar também bastante, eu queria entender, e eu lanço aí a provocação para vocês, né, se vocês concordam, eu acho que a melhor maneira da gente combater esses riscos que ainda não estão muito claros para a maioria de nós é a gente reforçar a questão da cultura de integridade, que eu vi que é também um dos nossos objetivos esse ano. Porque num ambiente de crise, em que as pessoas, em que as empresas estão fazendo malabarismos aqui para manter emprego e afins, e manter o negócio funcionando e aquela coisa toda, né? Vai chegar um ponto, sobretudo no pós-crise, no meio da crise, no pós-crise, que as pessoas vão fazer negócios a qualquer custo, né? E eu acho que esse é o nosso maior risco. E esse negócios a qualquer custo envolve risco de pagamento de propina, tanto para a parte pública quanto privada, obtenção de vantagem indevida, favorecimento, riscos relacionados a direito da competência e tudo mais, né? Direito da concorrência, perdão. Então, eu acho que, como grupo aqui, eu acho que o primeiro ponto que, ao meu ver, é bastante relevante é a gente discutir como é que a gente pode trabalhar como grupo, né, para fomentar, para reforçar a importância dessa questão de fazer negócios com integridade num contexto excepcional como esse que a gente está vivendo. Né? Eu acho que a gente tem que construir o colchão, a base, reforçar tudo isso de alguma maneira, que eu também não tenho a resposta, porque as pessoas elas tendem a querer tirar vantagem dessa situação, como, por exemplo, criar aplicativo falso para poder tentar receber esses R$600 aí que o governo tá querendo dar para as pessoas. Então, eu acho que se a gente poder trabalhar nesse momento de crise, nessa questão de uma maneira positiva, né, de cultura de integridade, eu acho que as próximas ações vão ser muito mais exitosas. É isso. Não, perfeito. Perfeito. Eu concordo. Peraí, vou admitir alguém aqui. Concordo com vocês, até na própria plataforma de ação contra a corrupção, como eu mencionei rapidinho no início, que a gente está construindo um projeto exatamente de cultura de integridade. Porque a gente sabe, isso antes de pandemia e afins, porque a gente sabe que também só ter programas e políticas anticorrupção não é o suficiente para combater corrupção no cenário privado, público também, mas aqui o nosso foco é no cenário privado. Então, o que a gente quer é exatamente pensar em como que a gente acha os exemplos e como que a gente acha quem está conseguindo fazer isso. Porque não é fácil, até quando a gente discute as normas sociais, né, lá na parte do setor de saúde,
como que a gente faz com que a norma social seja a integridade, como que a gente tira a norma social de tirar vantagem, que tem que dar tudo certo, e como que a gente coloca a norma de que a integridade que é o caminho. Eu acho que é uma construção de longo prazo, eu não acho que é uma construção tão simples, e nós estamos construindo este projeto na plataforma de ação. Então, assim, também convido vocês, se tiverem ideias de como que a gente pode endereçar isso, a forma como nós tínhamos pensado em endereçar é exatamente tentar identificar quem está endereçando isso com boas práticas e com recomendações, porque inclusive o nosso plano, e aí também passar para vocês, é construir um curso online de compliance e integridade que enderece exatamente cultura de integridade, enderece exatamente quais são os desafios que os colaboradores têm que enfrentar no seu dia a dia e como que você acaba, na hora que você tem que agir, você acaba optando pela norma social e não pela regra que existe. Como que a gente fortalece essa regra, como que a gente fortalece esse mecanismo. Os estudos internacionais, a própria OCDE tem um guia de integridade comportamental, a gente chama de integridade comportamental, e isso tem sido um tema que a gente está debatendo. Então, também, se vocês tiverem outros guias, outras ideias, falem com a gente, mas isso é algo que a gente está sempre atento. Eu queria sugerir o seguinte, nós vamos ter vídeos aí com CEOs, né? Por que a gente não poderia utilizar esse contexto desses vídeos para cada um dos CEOs que forem convidados ou que forem participar, mandar uma mensagem curta para o mercado, né? De fazer negócios com integridade, e o que significa isso na prática? E aí dentro da realidade de cada uma das empresas, né? Tem aí tem bastantes pessoas aqui falando sobre a questão da saúde e que eu acho que faz todo sentido. Então, pegar executivos dessas áreas, né? E dizer qual é uma mensagem? É uma mensagem de tone from the top coletiva. Tone at the top coletiva. Eu acho que esse seria um bom início, um bom começo, né, para essas iniciativas. Eu acho que eu gostaria de ver isso em LinkedIn, nas plataformas, nas redes sociais, como uma pílula de integridade vindo dos próprios executivos, dos tomadores de decisão. Boa, já tá anotado aqui já, inclusive. Ana, eu gostaria de contribuir, eu posso colocar alguns por favor. pontos. Então, eu sou enfermeira, eu estou na linha de frente do Covid e trabalho com integridade e compliance há mais de 6 anos. Então, eu queria trazer alguns elementos que talvez possa esclarecer como que a mentalidade na saúde funciona. Porque a gente tem profissionais que são regidos pelo Código de Ética de sua profissão. Então, eu acho que a conexão com o conselho profissional de enfermagem, de medicina e das diversas profissões é um canal muito forte de fortalecimento da integridade, porque um profissional ele trabalha, em primeiro lugar, pelos seus valores pessoais, profissional da saúde. Em segundo lugar, pela premissa do seu juramento profissional do Código de Ética da sua profissão. Em terceiro lugar, ele vai trabalhar pelo Código de Conduta daquela instituição. Então, quando a gente faz essa conexão com os conselhos profissionais, a gente tem uma tendência a fortalecer mais. E aí, quando eu coloco essa questão da ouvidoria, a ouvidoria do SUS, ela te obriga a identificar. A ouvidoria, o canal de denúncia do conselho profissional também te obriga a identificar. Então, acaba que o profissional da saúde, e eu atuo na saúde pública, e já atuei muitos anos na saúde privada. Na saúde pública, você não tem... Todos esses problemas que você listou são muito conectados com a realidade. Então, você tem uma situação em que tem médico, enfermeiro que assina como se fosse no plantão e não foi. Então, ali você tem um desvio muito grande de recursos, tá, públicos. Você tem a situação agora no Covid de leitos de terapia intensiva sendo montados para receber a verba, mas com equipamentos que não condizem à realidade da assistência necessária, ou porque tem muito menos, ou porque eles não conseguiram comprar. Mas você falar assim, o leito está aberto, não. Aqui neste leito não é possível dar uma assistência de terapia intensiva para um paciente que precisa. Mas o recurso vai vir como se fosse, né? Então, eu vejo também essa possibilidade, isso pensando em saúde e em assistência.
Então, a gente tem vários, e a gente tem na saúde privada, um cenário que está acontecendo neste momento é que uma ociosidade das instituições. Então, como está todo mundo se preparando para receber o boom, né, de Covid, a gente tem instituições que têm um custo importante, estão ociosas preparando para poder receber esses casos e eles não estão vindo. Então, já começou um movimento de negociar com a rede de saúde suplementar um pagamento de média. Isso, em algum momento, vai ser um problema, porque ele tem um custo, né, de capacidade de disponibilidade, mas que não está se realizando o faturamento nesse mundo complexo que é da saúde, né? E esses problemas, um outro ponto, assim, só para ser um pouco mais breve, depois, se for o caso, a gente pode trazer esse cenário de forma mais detalhada, é que a gente tem um sistema único de saúde que é maravilhoso, mas ele está sucateado. Há mais de 20 anos que existe o SUS, ele vem sendo sucateado. Então, a injeção agora de recursos na ordem de mais de 8 bilhões de reais, e isso é só o começo, pode dar uma sensação de, deixa eu segurar o máximo possível de recursos na forma de equipamentos e tal, porque eu não sei quando que eu vou ter a disponibilidade dessa verba novamente. E aí a gente tem junto disso um gestor público que muitas das vezes, né, ele é indicação política, daqui uns anos ele não vai estar naquela posição mais, e ele ainda assim responde por aquilo, mas ele não está tão preocupado com a gestão de pessoas, ele não está ali tão preocupado com a ponta do atendimento, né? Ele quer fazer uma boa gestão. Então, quando a gente pensa que a gente está no cenário de um ano eleitoral, a gente tem que tomar cuidado com algumas prefeituras que vão mostrar uma realidade, né, que não é real, né? Eles vão mostrar assim, a gente tem leito, a gente está cuidando da saúde da população, mas na hora que a população está sendo atendida, realmente não é aquilo que se diz ser. E como o assunto técnico da saúde é muito difícil de entender, né, para a população em geral, a pessoa mostra, eu tenho tantos leitos prontos, eu tenho um hospital de campanha pronto, eu tenho isso, mas ali você não consegue garantir assistência. E aí entra um outro ponto, que é os direitos humanos, né? Hoje a gente já tem uma publicação do COFEM, que é o Conselho de Enfermagem, com 16 profissionais que morreram. Metade morreram por Covid e a outra metade estão em suspeita. Então, assim, a gente já tem condições de trabalho muito ruins, porque elas já eram ruins, então elas já vem sendo uma condição muito degradante há muitos anos, e neste contexto a gente ainda tem um agravamento, porque falta EPI, você vai ter um profissional, então se você monta um leito de CTI, que pela legislação tem que ter 2 técnicos de enfermagem para cada leito, se você não conseguir esse recurso humano, você vai colocar esse mesmo técnico de enfermagem cuidando de 10. E ele vai cuidar. Ele vai cuidar porque a premissa de um profissional de saúde eu vou salvar vidas, em primeiro lugar. E vou assumir os riscos de descumprir alguma legislação, porque neste momento eu tenho uma pessoa morrendo na minha frente, eu preciso salvar a vida dela. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de trazer. Obrigada, Vivian, pelo seu relato, pela sua narrativa de quem está na ponta vivenciando isso, acho que muito mais do que eu, pelo menos. A gente tem o diretor executivo no nosso webinar, estamos muito chiques. Carlos, você está por aí? Acho que ele quer dar uma palavrinha com vocês, porque a gente está chegando no nosso horário, mas eu também não queria fechar sem que ele consiga falar conosco. Oi, gente. Obrigado, Ana. Boa tarde. E primeiro, obrigado a todo mundo por estar aqui. Eu só queria falar, na verdade, porque perguntaram com relação ao Covid radar, né? E eu sei que a gente já está estourado no tempo, só queria nos colocar à disposição para explicar um pouco mais esses temas, como a Ana comentou, né? Está sendo criada uma frente dentro da Covid radar. A Covid radar é um coletivo, tá? Tem ali umas 60, 70 organizações de empresas de comunicação, empresas de estratégia e muitas organizações como o Pacto, né? Então, Ethos está lá, a CEBED está lá, está a ICC e Sistema B, várias organizações
similares às nossas, né? E a gente está trabalhando com uma frente muito grande de inteligência, eu diria, né? Por meio de, vou falar muito brevemente, tá, gente? Depois a gente manda os detalhes para vocês. Por meio de 3 frentes, então são 3 plataformas. Uma plataforma que é uma plataforma que consegue fazer uma predição de movimento da doença e do vírus, né? Dado que a gente tem 60 milhões de celulares conectados, todas as bases de saúde, muita base de economia, então a gente quer olhar saúde, conhecimento e retomada da economia, né? E aí uma das frentes que a gente está abrindo, que o Ethos, o Instituto Ethos vai liderar, a gente vai participar, a ICC está dentro também, várias outras instituições que já fazem parte, e a gente vai abrir o convite para vocês também. A gente vai abrir uma frente ali para tratar de integridade e anticorrupção, né? E como a Ana falou, essa cartilha que já está sendo produzida aí com o Instituto Ethos, né? E das outras 2 frentes, uma que eu acho que conversa muito com o que a gente está falando aqui, uma é um aplicativo que muitos de vocês talvez conheçam, que é o Colab, né? Então o Colab fez uma customização para a COVID e o Colab então vai ser o aplicativo desse coletivo para conversar diretamente com o cidadão, né? E ali ele o Colab serve para isso também, pode servir como um canal de denúncia, né? Ele já serve para isso. Então é outra coisa interessante, além de informação que a gente pode fornecer para o cidadão. E aí, do outro lado, a gente tem também um marketplace, né? Que é onde a gente quer trazer um pouco de coordenação para toda essa questão de doação que tem no país. Então, a gente envia os links para vocês terem mais detalhes e poderem ajudar como quiserem, puderem. Tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Obrigada, Carlos. A gente já estourou, pessoal. Já perdemos alguns participantes também. Eu sei que todo mundo tem as agendas corridas, mas aqui estamos Ana. às 3h30. Isso, ia falar agora, quem quiser falar. É a Paula. Eu estava procurando aqui onde pedir para falar. Só queria falar rapidamente, né? A Paula do Ethos. Mas a gente também está abrindo algumas frentes de discussão com o setor de saúde. A gente construiu um pacto de saúde, um pacto de integridade de saúde já há algum tempo, junto com o pessoal da Braide, agora tem o Instituto Ética Saúde. A Transparência Internacional também vem provocando algumas conversas nesse sentido, então eu acho que a gente, além desse direcionamento que o Carlos deu agora, né, falando sobre o documento, as recomendações que a gente pensa em fazer, eu acho que também tem alguns encaminhamentos que a gente pode fazer junto ao setor de saúde. Eles já relataram várias dificuldades que eles têm, acho que não só, assim, acho que esses dilemas estão colocados, esses desafios estão colocados, eles têm clareza. Algumas coisas, de fato, são, acho que a Vivian até colocou, né, tem algumas que são limitações, tem outras que a gente pode, de fato, tentar contribuir de alguma forma melhor. Então, acho que esse também é um canal de diálogo que está aberto, acho que o Pacto certamente pode contribuir com essas discussões e que a gente pode fazer e fazendo essas transições de conversas entre outros públicos. Foi bem legal a apresentação de vocês, e acho que era isso só. Deixar essa linha de contato também aberta. Não sei se o Guilherme também acho que ele estava aí, né? O pessoal da Transparência também estava pensando em alguma coisa nessa frente. Obrigada, Paula. Com certeza. Acho que a gente já atua juntos, o que a gente puder contribuir de parceria. Acho que não posso falhar ao que eu trouxe na minha apresentação, é só coletivamente que a gente consegue sair deste cenário. E acho que do nosso ponto de vista também, o Carlos já falou, e eu ressalto aqui, nós estamos abertos. Uma ótima ideia da Juliana, por exemplo, vou levar isso internamente, Juliana, o relato da Vivian. E se vocês tiverem mais ideias, como eu falei, se vocês quiserem contar para a gente das suas boas práticas ou dos desafios que vocês estão vivendo, pode trazer. Acho que vocês o desafio era provocá-los, acho que vocês foram devidamente provocados. E a gente sai daqui também com esse dever de casa de como que a gente
constrói esse pacote de uma forma positiva, de uma forma íntegra, que ressalte esse valor. Né? Olhar para a corrupção é sempre esse olhar assim, mais difícil, é sempre um olhar que é mais delicado. Eu falo isso, o 10º princípio anticorrupção, o 10º princípio do pacto, que é o anticorrupção, ele chegou depois, né, dos princípios do pacto também. Então, a gente é sempre esse que a gente tem que lembrar da agenda de integridade, da agenda de anticorrupção, mas vamos sim, acho que provoquei vocês e agora vocês provocam de volta de como que a gente pensa isso de uma forma positiva. Como eu falei, vocês podem ver que os próximos webinars a gente quer ressaltar o que as empresas do grupo de trabalho estão fazendo, a importância da liderança ética. Então, quem sabe se a gente já tivesse os vídeos que a Juliana sugeriu aqui para discutir liderança ética nesse contexto, corrupção e transparência, que eu ressaltei bastante também, acesso à informação, como que a gente promove isso, e o próprio, como eu falei também, fortalecimento dos canais de denúncia, que é um tema que é recorrente nos estudos e é recorrente nos debates internacionais também agora que estão ocorrendo. Claro, se vocês tiverem ideias também de outros temas do que abordar, estou aberta. Para quem é da plataforma de corrupção, nós temos reunião na semana que vem. Fica aqui para vocês o convite do webinar de amanhã, do Covid-19 e agricultura, né? Como que a produção agrícola e a distribuição de alimentos serão impactadas. Semana que vem também tem um webinar, Quarentena Compacta, o webinar da Covid-19 sobre clima. Então, nós estamos sempre tentando trazer e provocá-los devidamente. Essas agendas que eu já falei. Essa aqui é uma pesquisa das Nações Unidas, Construindo o Nosso Futuro Juntos, sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se alguém quiser participar, também é super bem-vindo. Ela é aberta para o mundo todo. E é isso, pessoal. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Queria agradecer muitíssimo a todo mundo que participou, a todo mundo que ficou aqui até o final. O meu contato é esse, ana.aranha@pactoglobal.org.br, e nós estamos abertos. Obrigada, Paula, pela abertura, mas assim, nós estamos abertos a outras organizações, como o ponto focal do Grupo de Trabalho de Corrupção também. Tá bom? Ana, posso só dar um recado aqui, rapidinho? Pode, quem é? É a Gabi Rosman. Pode sim, Gabi. Eu sou do Pacto Global também, e hoje vocês vão receber um e-mail aqui com a gravação desse webinar, com alguns materiais também de leitura, acesso ao e-mail também da Ana, e entre outras informações sobre esse webinar, tá? Pronto, Ana, obrigada. Obrigada, Gabi. Bom, pessoal, é isso, tá bom? Estamos aqui, estamos abertos, esse é o meu contato, é juntos que a gente vai sair dessa, certo? Se cuidem, fiquem bem, tá bom? E para quem for do grupo de trabalho, a gente se encontra na quarta que vem. Tchau, tchau.